Parque do Xingu, uma das mais bem-sucedidas reservas indígenas do mundo, no coração do Brasil, um território que reúne diversos povos, conectados com o mundo moderno, mas que preservam suas tradições, seguindo os conselhos de seus protetores, os irmãos Vilas Boas. Em 2011, o Parque do Xingu completou 50 anos de existência. Em diversas viagens ao Xingu, temos registrado a vida nas várias aldeias. Alguns documentários foram roteirizados junto com os próprios xinguanos. Em 2003, documentamos um Quarupi emocionante, em homenagem a Orlando Vilas Boas, e ouvimos a palavra das lideranças xinguanas. Quem ajudou, lutou para conseguir manter o Xingu, o Parque do Xingu, foi nosso herói, um homem que nunca foi Orlando Vilas Boas, um homem que nunca foi explorador. Orlando Vilas Boas e seus irmãos dedicaram suas vidas ao Parque do Xingu, um parque indígena que funciona de fato, onde a cultura está preservada e as lideranças trocam ideias, apresentando soluções para o bem das comunidades e para o futuro. O Parque do Xingu, no norte do estado de Mato Grosso, tem 2.800.000 hectares. Aqui, mais de 5.500 índios de 16 etnias diferentes convivem harmoniosamente. Isso é o resultado do importante trabalho de grandes brasileiros, como Marechal Rondon, Darcy Ribeiro, Noel Núteus e os irmãos Vilas Boas. A criação do parque em 1961 foi um gesto visionário desses brasileiros e representa um pequeno acerto de contas na destruição dos povos indígenas em nosso país. Os irmãos Vilas Boas formaram toda uma geração de líderes indígenas xinguanos conscientes dos perigos do contato com o homem branco, mas ao mesmo tempo grandes diplomatas, negociando com governos, organizações não governamentais e com a sociedade como um todo. Então, senhores imprensas, agradeço vocês. Esperamos que leve a nossa mensagem para a divulgação, mostrar a nossa preocupação com a questão do nosso território. Lideranças como a do cacique Aritana e Aualapiti, Tacumã Camaiurá, Guatamã Uaurá, todos do Alto Xingu, e Melobô e Pengue, do Médio Xingu, continuam zelando pelo patrimônio cultural e ambiental do Xingu, buscando diálogo direto com Brasília e, ao mesmo tempo, com a comunidade regional. Os irmãos Vilas Boas reuniram diversos grupos indígenas em um território riquíssimo, atravessado pelo rio Xingu.
Aqui criaram condições para que essas populações se desenvolvessem. Antes ameaçados pelo avanço da colonização, os grupos indígenas do Xingu passaram a ter, entre 2000 e 2010, um crescimento populacional de 54,24%, acima da média nacional. Como ressuscitar um povo? Como evitar a extinção de uma etnia? Como salvar vários povos que viviam nessas terras que hoje fazem parte do Brasil? Foi isso que os irmãos Vilas Boas fizeram no Xingu. Em 2000, tivemos a honra e o privilégio de fazer uma longa entrevista com Orlando Vilas Boas, onde ele falou do início da criação do parque e sobre a expedição Roncador Xingu. Quando se pensa, né, Orlando, em criação do Parque do Xingu, quando se pensa em proteção, em trabalho sério dedicado às comunidades indígenas do Brasil, a gente pensa nos irmãos Vilas Boas. E é um grande prazer a gente estar aqui conversando com você. Agora, especificamente de Xingu, eu queria que você contasse como é que foi o comecinho do trabalho de vocês, lá, nos idos 30, 40. Acontece que o objetivo da nossa expedição não tinha nada a ver com o índio. O índio foi um acidente na marcha da expedição. A nossa função era fazer uma picada, que seria um caminho em linha reta do Brasil Central para Manaus, principalmente até o rio Tapajós. A distância seria mais ou menos de 2.200 quilômetros. E nós levamos essa tarefa até o fim. E quando a gente pensa nesse trabalho junto às comunidades indígenas e pensa na solidariedade com os povos indígenas, a gente tem sempre o Marechal Rondon em nossa mente, não é verdade? Claro, não se pode desligar uma coisa da outra. Esse país tem sido muito ingrato à memória do Marechal Rondon. Podia ser levado em conta de que foi o maior humanista deste século no Brasil, foi o Marechal Rondon. Não só no trato com o próprio índio, como a implantação da política indigenista que perdura até hoje. Aqueles que na realidade querem a preservação do nosso índio, é de que o índio só sobrevive na sua própria cultura. Essa era a tônica de Marechal Rondon. E nós fomos os únicos a ser os seus seguidores nesse sentido. Mesmo porque eles tinham conosco uma deferência muito especial e nós por eles uma admiração muito grande. E tinha aquele lema, morrer se preciso for, matar nunca. A ação do Marechal Rondon dentro da área indígena no Brasil foi muito ingrata para ele, porque era uma ocasião em que os índios ainda eram todos arredios, principalmente na face oeste do Brasil, onde correu as linhas telegráficas. E o Rondon, então, tinha como seus auxiliares imediatos no trabalho duro da picada, aqueles que eram os maus elementos do exército, que iam para lá como castigo. Então o Rondon tinha que olhar essa gente e, ao mesmo tempo, manter uma disciplina altamente rigorosa no contato com índios, em Ambiquara e todos os demais índios que foram encontrando, e Bororo, que foram encontrando no caminho. Então, essa política implantada por Marechal Rondon foi extraordinária e ela vinga até hoje, exatamente naqueles que querem a preservação do nosso índio ainda. Em viagem ao Brasil Central, em 1942, o presidente Getúlio Vargas resolveu promover um processo de interiorização do país, criando a Fundação Brasil Central e a Expedição Roncador Xingu. Na época não se deu muita importância a isso, porque eles achavam que era muito difícil um processo de interiorização. Mas o Getúlio tinha razão e no rastro dessa expedição nasceram já perto de 60 cidades. E a população avançou pelo Brasil Central afora. Nesses primeiros contatos, qual era a atitude de vocês? O que o inglês chama de approach, no caso. Seria o seguinte, já nessa época, embora nós estávamos parados na margem do Rio das Mortes, nós havíamos entrado em contato com o Marechal Rondon através de uma carta. A expedição tinha por objetivo entrar na área do Roncador, como as colunas de fumaça estavam mostrando que ali tinha muitas aldeias, pensou-se criar uma frente militar. Orlando Vilas Boas e seus irmãos foram contra a frente militar.
Com a ajuda do Marechal Rondon, que sempre usou estratégias pacíficas de contatos com os índios, a expedição ganhou uma nova configuração. Aí João Alberto disse, já que nós não podemos ter a frente militar, eu recomendaria o senhor coronel, que pusesse na vanguarda dessa expedição os 3 irmãos Vilas Boas. Foi aí que começou tudo. Como quem disse assim, eles não querem a frente militar, então vão eles. E nós fomos. Atravessamos a região Chavante em 11 meses. A expedição Roncador Xingu era formada por 14 homens recrutados nos garimpos, os chamados Homens Sem Lei do Brasil Central. Desde o primeiro dia, da primeira noite que nós acampamos, nós começamos a doutriná-los. Nós fazíamos um fogo, reuníamos os trabalhadores todos em torno do fogo e falavam e convencíamos essa gente de que nós éramos invasores da terra do índio e que se o índio nos repelisse, nós não tínhamos o direito de refutar. Muito bem. Começamos a descobrir naquela gente sem leis do Brasil Central uma personalidade fantástica, fabulosa. Nunca nos deram trabalho. A nossa expedição era paramilitar. Cada trabalhador recebia um mosquetão do exército com 50 tiros. Nunca se deu um tiro. E como era o trabalho dos 3 irmãos? O Cláudio, o Leonardo, você? O Cláudio era o homem da bússola. O Cláudio sempre foi muito minucioso em todo tipo de trabalho e observação que fazia. O Leonardo era o seu auxiliar imediato, era quase que o fiscal da brigada. E eu era o chefe da tropa. Eu fiquei na retaguarda para fazer na tropa, para não deixar que faltasse alimentos para esses homens na frente. Foram 11 meses desbravando mais de 400 quilômetros de selva e índios como os Chavantes atacando a expedição. Certa feita, os índios puseram fogo na frente da nossa caminhada, um fogo imenso. Nós saímos para a esquerda, encontramos outro fogo, voltamos para a direita, encontramos outro fogo e já estávamos começando a perder o controle por causa da fumaça. De repente eu saí para um lado e encontrei um córrego e gritei, água boa, pessoal, água boa. Todo mundo correu para lá. E nós, então, não queríamos tomar a água, queríamos respirar junto da água. Foi a única maneira que nós conseguimos sobreviver, foi respirando junto da água, até que a fumaça tenha passado e nós, então, saímos. Conciliar o novo, a modernidade, o acesso a novas tecnologias com as tradições é realmente o grande desafio das lideranças nesses 50 anos do Parque Indígena do Xingu. Camaiurá, Iaualapiti, Uaurá, Meinaco, Aueti, Matipu, Uicuru, Ipengue e outros das 16 etnias têm, no Parque do Xingu, um território seguro para criar seus descendentes. A importância estratégica desse parque sempre foi fundamental para preservar ecossistemas, recursos naturais, diversas etnias e o mosaico cultural que esses povos representam. Orlando Vilas Boas e seus irmãos sabiam dessa importância e se dedicaram a fazer o contato com os grupos indígenas com o mínimo de agressão à sua cultura. A primeira atração que nós fizemos foi quando chegamos no rio Curuene e demos com os índios numa barranca muito grande e que não deixaram a gente nos aproximar porque eles ameaçavam com arco e flecha. Até que de repente surgiu um bruto índio na barranca e fez um gesto largo e nós atravessamos o rio, subimos a barranca, os outros se afastaram e nós fomos lá e abraçamos o velho índio Izarari, muito respeitado em toda a área.
foi a primeira... Era o índio Calapala. Foi o primeiro índio que nós abraçamos. Cão Calapala. E ali, em homenagem ao Izarari, nós fizemos um acampamento e fizemos um campo de pouso para Teco-Teco. A nossa expedição continuou. O segundo índio a entrar em contato conosco foram os índios Cuicuro, falando a mesma língua dos Calapalos. Porque o índio no Brasil é inserido em 4 grandes famílias linguísticas: Caribe, Aruaque, Tupi e Gê. E aquelas que não couberem dentro dessa classificação são chamadas de línguas isoladas. Nós tínhamos representantes de todas as línguas, de todos os troncos linguísticos indígenas do Brasil. Em 1910 foi criado o Serviço Nacional do Índio e em 1961 foi criada a FUNAI. Quem deu o nome de FUNAI fui eu, que eu participei da comissão que criou a FUNAI. Nas nossas visitas ao Alto Xingu, principalmente ao Alto Xingu, nós percebemos que aquelas comunidades estão numa situação privilegiada em relação às outras do Brasil inteiro, né? Isso se deveu, claro, à geografia, mas basicamente ao trabalho de vocês décadas atrás, criando esse parque, né? Como é que estão essas comunidades hoje, a seu ver? Nós abrimos a área para pesquisa de grandes universidades e para estudiosos altamente credenciados. Isso aí fez com que se divulgasse de uma maneira extraordinária. Lévi-Strauss, por exemplo, foi para o Xingu para passar 2 dias, ficou uma semana. Bom, mas também as margens ali da Lagoa Ipavu, naquela aldeia lindíssima, Camaiurá, quem não ficaria meses e meses? As pessoas vão ficando conquistadas, inclusive pela amabilidade, né, dos índios. Percebe que o Tacumã Camaiurá é uma liderança forte, né? Claro, o Aritana é a liderança jovem, enfim, para todo o parque. Para nosso futuro também, né? Toda a autoridade do Tacumã está na sua função por ser um grande pajé. Agora, o Auritana não. O Auritana é um líder de nascença, um líder de formação. Foi nós que criamos essa autoridade do Auritana. Ao contrário do que a gente vê em outras áreas indígenas do país, ali no Alto Xingu, as lideranças não deixam, por exemplo, os jovens irem para a cidade, se embebedar, não deixam entrar refrigerantes, eles preservam mais as tradições. Eu senti isso mais do que, por exemplo, o pessoal do Baixo Xingu, né? Muito mais pelo seguinte, porque no Alto Xingu foi a área mais visitada, mas nós não permitimos a entrada de quem quer que fosse com bebida alcoólica na área. As lideranças xinguanas têm consciência do que é bom ou do que pode ameaçar a cultura indígena. Aproveitam o que existe de positivo nas invenções do homem branco e costumam trocar ideias para planejar o futuro das aldeias e de todo o parque. Nós reunimos à tardinha índios de diversas aldeias e faziam uma preleção a todos eles. Hoje são grandes amigos e é uma pequena sociedade de nações. E o Melobô lá nos Ticão? Quando nós fizemos a atração, o Melobô era um gurizinho de 5, 6 anos. Como o Chicão era um índio que utilizou os aurá, utilizou os meinacos, aí nós fizemos a atração deles e fizemos as pazes dele com os demais índios. Primeiro, tiramos ele lá de um afluente do rio Ronuro e trouxemos para dentro do parque. Alguns grupos indígenas tentaram voltar às suas terras de origem, mas ao encontrar tudo destruído por fazendas e garimpos, retornaram para a área do Parque do Xingu. O Parque Indígena se destaca nas imagens aéreas e de satélite como uma verdadeira ilha de rios, florestas e biodiversidade. Uma das coisas mais lindas, a meu ver, no Parque do Xingu é essa convivência pacífica, harmoniosa, essa comunhão entre as diversas etnias, as diversas comunidades, né? Isso foi, e verdade, foi uma política muito boa nossa. Primeiro nós começamos a mostrar aos índios de que eles eram irmãos, de certa forma. Assim como nós falamos assim, esses sertanejos que vocês estão vendo são nossos irmãos. Nós somos de uma outra
ala da humanidade. Vocês são outros, vocês não podem ser inimigos um do outro. Vocês têm que se ajustarem, vocês têm que se auxiliarem um ao outro. Se unir, né? Nós auxiliamos ao nosso. Vocês não estão vendo aí que esses trabalhadores, nós não estamos ajudando eles? Então por que vocês não podem ajudar os outros índios? Fomos criando essa política de união. Foi por isso, e isso aí teve uma repercussão fantástica. Você acha, Orlando, possível, em outras áreas do Brasil, com outras comunidades indígenas, acontecer isso que aconteceu no Xingu, essa reunião de diversos grupos em harmonia? É possível desde que a pessoa, aqueles que forem encarregados dessa política, tenham o conhecimento e tenham a vivência com o índio. O importante é você ter a vivência com o índio. Você tem que conhecer um pouco da psicologia do índio com relação ao civilizado para poder solicitar alguma coisa. Projetado com uma área 10 vezes maior do que a de sua implantação, o Parque do Xingu hoje está cercado por fazendas de gado e soja que, além de desmatar e fazer barragens, poluem as águas que abastecem as aldeias, onde vivem mais de 5.500 pessoas. Os nossos procuradores de coisas novas começaram a comprar as faixas de terra na beira do Parque Nacional do Xingu. Este é um registro que deve ser feito agora. E esses fazendeiros todos que estão se projetando na margem do Xingu estão derrubando as árvores até na barranca. E os índios já estão reclamando que a água agora é suja no tempo das águas, no tempo das chuvas, porque a barranca vão desbarrancando e eles estão rio abaixo. É uma verdadeira brutalidade o que está acontecendo. Orlando Vilas Boas faleceu em 12 de dezembro de 2002 e deixou um importante recado para as populações do Parque Indígena do Xingu. Eu queria, para finalizar, Orlando, que você desse um recado para os nossos amigos do Xingu e para os nossos irmãos brasileiros de todas as partes. Esse recado não é só para os índios do Alto Xingu, não é só para Tacumã e para Aritana, porque com a liderança de Tacumã e Aritana, nós sabemos que as tribos do norte, do sul, vão indo bem. Mas vocês não devem permitir a entrada de pessoas estranhas dentro da área. Elas hoje são muito boazinhas, mas amanhã elas querem as suas terras. Eles quiseram as terras dos índios e tomaram a terra dos índios. Agora querem tomar as suas malocas. Cuidado com essa gente. Não existe civilizado bonzinho. Aqueles que foram bonzinhos já morreram. Marechal Rondon era um deles. Não esqueçam disso. É uma recomendação que eu faço aqui da cidade grande, porque eu sei e conheço aqueles que vão até aí na procura de amizade, na procura de uma série de coisas, mas no fundo o interesse é outro. Não sei se vocês sabem o que vem a ser, mas agora Aritana já sabe e Tacumã também já sabe. Existem muitas riquezas no subsolo da nossa terra e tem muita gente interessada nesse subsolo. E esse subsolo pode estar também aí no Xingu. E o garimpo é a destruição de toda a sua etnia. Vocês morrem porque o civilizado não tem contemplação com ninguém.